Coesivos. Coesivos na redação do Enem, no texto dissertativo argumentativo, no texto que vocês forem escrever, né? A competência 4 da redação do Enem, ela é específica em relação à necessidade de coesão no texto, né? De mecanismos coesivos ou de recursos coesivos. Aqui eu vou colocar como recursos coesivos, que é uma definição que eu achei no site da SEAL e da UFMG, que eu acho que é bem importante e que eu acho que resume bem o objetivo da competência 4 e o objetivo de ter uma coesão no texto. Então, os recursos coesivos são um conjunto amplo de mecanismos linguísticos usados para o estabelecimento de relações de sentido entre as partes de um texto verbal, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Esses recursos podem contribuir para ligar desde termos, orações e períodos até porções maiores de texto, como parágrafos e capítulos ou turnos extensos de fala. Em resumo, a coesão liga não somente os períodos do texto, como os parágrafos do texto. Então, às vezes, quando eu menciono para vocês que entre os parágrafos é preciso ter coesivos, no início de um parágrafo de desenvolvimento é necessário ter um coesivo. Durante as progressões de orações de períodos é necessário ter coesivos, seja referencial ou seja sequencial, eu já vou mencionar o que é isso. É fundamental, portanto, na competência 4, vocês conhecerem esses termos, tá? Aqui está o manual da competência 4. Eu mencionei para vocês em outra aula que o INEP, o MEC, lançou no ano passado, em 2020, as cartilhas de corretores, as apostilas de capacitação para os corretores da redação do Enem. E aqui eu coloquei uma parte desse manual, dessa cartilha da competência 4 do corretor. Vamos fazer uma leitura aqui. Eu acho que é importante vocês entenderem alguns pontos principais. Na perspectiva linguística, conforme já comentado, há muitas formas de construir e promover as relações coesivas em uma diversidade de textos orais ou escritos. Este tópico não tem a intenção de se apresentar como um compêndio gramatical. Então, já no próprio manual ele menciona que, ao tratar de mecanismos coesivos, nessa competência 4, ele não tá fazendo um compêndio gramatical, tá? Com exemplos de todos os recursos coesivos. Ele pretende estabelecer uma base geral dos tipos de relações coesivas. Léo, quais? Né? Quais tipos de relações? Eu já vou apresentar na sequência. Fornecendo algumas indicações de quais são menos e quais são mais desejáveis para a articulação dos argumentos, naquilo que concerne a tipologia dissertativa argumentativa que caracteriza a relação do Enem. Então, alunos, quando eu menciono que a redação do Enem não é somente dissertativa, que a redação do Enem não é somente argumentativa, que ela é um texto dissertativo argumentativo, então está exposto aqui de forma explícita no manual esse item. Algumas estratégias coesivas, como, por exemplo, a repetição do mesmo termo, ou dos mesmos recursos fonológicos, produzindo efeitos de rima, eco, etc., fazem sentido na produção poética, mas, grosso modo, não são valorizadas em dissertações. Aqui vocês devem lembrar, quando eu menciono que a redação do Enem ela tem algumas questões específicas de uma redação Enem, de um texto dissertativo argumentativo. A gente pode ter alunos que escrevem bem outros formatos de texto, como a própria poética, a própria poesia, mas aqui eu estou falando de um texto em prosa, que depende de mecanismos coesivos. Tomando essas definições como base teórica, destacam-se dois principais, atenção aqui, pessoal, dois principais tipos de coesão. A primeira, já coloquei aqui em vermelho, a referencial, e a segunda, a sequencial. Qual é a diferença, Léo, de uma coesão referencial para uma coesão sequencial? Vamos ler. A relação de coesão referencial é a que retoma elementos já mencionados ou introduz aqueles ainda a serem mencionados. Pronomes, por exemplo. Então, coesão referencial, primeiro tipo de coesão de um texto dissertativo argumentativo, é aquele que retoma elementos já mencionados ou introduz aqueles ainda a serem mencionados. Isso é a coesão referencial. Por outro lado, o que é a coesão sequencial? Que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência semântica e ou pragmática entre os enunciados, à medida que faz o texto progredir.
Talvez na redação do Enem o aspecto mais importante, eu acho que vocês precisam se atentar a isso, é a coesão sequencial. É a coesão que, período a período, dá uma progressão de texto, que eu menciono várias vezes isso nas correções, nas aulas, e a gente vai discutir daqui a pouco um pouquinho mais das possibilidades de coesão sequencial. No manual ele apresenta uma tabela. Ó, a tabela com os principais tipos de coesão é baseada nos estudos expostos em Koch, né, ou Koch. Então, feita a distinção aqui entre coesão referencial e coesão sequencial, vamos a alguns exemplos, tá? Coesão nominal, que também é chamada coesão referencial de coesão nominal, tá? Expandindo um pouquinho a explicação para além do que está dito no manual da competência 4, eu busquei um pouquinho mais de exemplos para vocês. Ó, a coesão nominal atua de forma central nos processos de referenciação para introduzir referentes, retomá-los e reelaborá-los. Dessa forma, são criadas e mantidas cadeias de referentes necessárias para a manutenção e a progressão temática em um texto. Manutenção e progressão temática de um texto. Nesse processo de referenciação, podem ser utilizadas algumas expressões nominais variadas, pronomes, sinônimos e hiperônimos. Aqui ele já começa a falar de algumas classes gramaticais. Já a coesão sequencial, Léo, o que é a coesão sequencial? Os recursos coesivos colaboram para o estabelecimento de relações lógico-semânticas, de tempo, de oposição, de finalidade, de causa. Entre esses recursos encontram-se preposições, conjunções, locuções conjuntivas, adjuntos adverbiais, expressões criadas pelo enunciador para marcar alguma relação lógico-semântica entre os componentes de texto. Lógico-semântica é sentido, né? Então, coesão sequencial, coesão referencial, a definição de cada uma delas é importante para vocês terem uma noção disso e a importância de aplicar não só a referencial, mas a sequencial no texto dissertativo argumentativo. A pontuação ainda, tá, pode ser caracterizada no tipo de coesão, e a pontuação também entra na competência 1 pela norma culta. Além de ligar os termos e orações, estabelecendo relações de coordenação e de subordinação, o uso de certos sinais de pontuação ajuda a imprimir efeitos de sentido variados ao texto. Uma possibilidade é o encadeamento de frases nominais separadas por ponto para imprimir certa atmosfera de suspense. Vocês lembram que, dentre as estratégias introdutivas que eu havia citado como um exemplo, tinha a estratégia de 3 vírgulas? Olhem só o exemplo aqui dessa citação. As janelas rangiam a noite toda, sem parar. Lembram da estratégia de 3 vírgulas? Aqui tem 4, na verdade não é entre vírgulas, mas eu poderia separar também entre pontos, essa estratégia introdutiva. Aqui tem 4 separações, né? Tenho 4 exemplos, mas eu poderia ter 3. Então a pontuação também serve como mecanismo coesivo, como, né, uma possibilidade de progressão textual. Essa tabela aqui é bem importante, peço que vocês prestem atenção. Essa tabela está contida no manual da competência 4. Nós teremos aulas específicas para cada um dos manuais, são 5 manuais de competências. A gente vai trabalhar isso nas próximas aulas. Cada vez mais a gente vai dentro de cada uma dessas competências, né, para evitar o máximo possível de erro em cada uma delas, para que vocês possam, né, atingir mais de 900 pontos. Essa tabela esquemática aqui diferencia a coesão referencial e a coesão sequencial que um corretor da redação do Enem busca, que o corretor da redação do Enem espera, que você aluna precisa ter um mínimo de conhecimento dos tipos de coesão, para tentar pontuar ao máximo nessa competência 4. Então, aqui, ó, 1, coesão referencial e os tipos, e 2, coesão sequencial e os tipos. Ele separa a coesão referencial 1 em 1.2, por uso de formas léxicas, e 1.1, por uso de formas gramaticais. Tá? Vamos aqui, ó, 1.1, por uso, né, de formas gramaticais. Substituição por proformas. 2, definitivação. 1.1.3, elipse. 1.1.4, numerais. À direita ele dá alguns exemplos de cada um desses tipos de coesão referencial, tá? Pronomes, verbos e advérbios na substituição por proformas.
Artigos definidos e indefinidos dentro de definitivação, né? Elipse como uma posição vazia, e numerais, numerais cardinais, ordinais e fracionais. Aqui, então, ele coloca 4 exemplos de coesão referencial baseado em formas gramaticais. Depois, tem mais 4 opções dentro das formas lexicais. Ó, relação de sinonímia, relação de hiperonímia. Lembrem-se que lá na leitura do comando de redação, eu tinha falado que vocês devem buscar dentro do comando de redação, dentro do tema de redação, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada. Então, sinônimos e hiperônimos aparecem aqui como coesão referencial. Então, tu está me dizendo se eu retomar o tema ao longo da minha redação por meio de sinônimos, por meio de hiperônimos, por meio de hipônimos, eu estou fazendo uma coesão referencial? Isso. Você está retomando ao longo do texto, não uma coesão sequencial, período a período, mas uma coesão referencial em relação ao comando, ao tema que é dado, entenderam? Ainda, nomes genéricos, ó, substantivos e adjetivos que produzem relações de sinonímia, nominalizações, nomes adverbiais, substantivos abreviados. Então, aqui uma série de exemplos de coesão referencial que podem ser utilizados no texto. Mas, alunos, eu acho que talvez a forma mais fácil de vocês executarem uma boa coesão textual é pelos os conectivos sequenciais. É ali o item 2, que é mencionado. Como vocês, ao longo dos períodos, conseguem fazer as transições, tá? Vamos a alguns exemplos aqui. Sequenciação parafrástica é o primeiro exemplo, e depois a sequenciação frástica. Quais são as diferenças? Tá? O primeiro exemplo, utilizar os mesmos termos. Segundo exemplo, mesma estrutura sintática. Terceiro exemplo, mesmo conteúdo semântico. Quarto exemplo, mesmos recursos fonológicos. Tá? Então, aqui ele meio que repete, né, na segunda coluna os termos, né? Então, mesmos termos, repetição dos termos, muito comum na poesia. Mesma estrutura sintática, repetição da estrutura sintática. Mesmo conteúdo semântico, repetição do conteúdo semântico. Mesmo recurso fonológico, repetição do recurso fonológico. Muito comum na poesia. Meio que de forma indireta, né, o nosso foco acaba não sendo, né, no caráter da poesia, certo? Vamos aqui para os exemplos das frásticas. Ó. Manutenção temática, encadeamento por justaposição e encadeamento por conexão. Na redação da linha, a gente acaba utilizando mais a sequenciação frástica. Manutenção temática, ou seja, a gente precisa manter o tema vivo, o tema, né, reflexão realizada, né, expansão, o comentário, analogia, né, por encadeamento por justaposição, encadeamento por conexão e manutenção do tema. Como é que eu faço um encadeamento por justaposição? Orações subordinadas. Léo, eu não sei o que é. Calma, a gente vai ver daqui a pouco. Encadeamento por conexão. Utilizar operadores argumentativos. Léo, o que são operadores argumentativos? Já vamos ver. Vários exemplos. Aqui é só uma introdução para vocês diferenciarem os tipos de coesão referencial e sequencial, certo? Como eu disse, o nosso foco maior acaba sendo no item de coesão sequencial, principalmente aqui embaixo, com a utilização de operadores argumentativos, de orações subordinadas e termos de um mesmo campo de lexical para manutenção temática. No mesmo manual, há uma apresentação em quadro específico dos operadores argumentativos. Então, ele coloca lá, ó, de acordo com Koch e Elias, que são 2 autores, os operadores argumentativos que eles mencionam aqui, ó, na coesão sequencial, aqui embaixo, operadores argumentativos, e eu perguntei o que são, e aí eu estou explicando agora, são elementos que fazem parte do repertório linguístico e são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Isso nos permite concluir que esses elementos linguísticos, atenção, já coloquei em vermelho, sublinhado, devem estar entre os principais componentes da articulação do texto, o que justifica o fato de as notas mais altas exigirem operadores argumentativos, como se verá na grade específica. Eu acho que aqui está claro que vocês precisam utilizar isso. E de uma forma
ampla, de uma forma abrangente, de uma forma repetida e com um bom repertório de operadores ou de recursos ou de mecanismos coesivos e argumentativos. Então, aqui eles colocam um inventário minucioso desse elemento coesivo. Tá? Quais são os principais operadores argumentativos? Eu acho que aqui é a parte mais importante dessa primeira aula, sobre coesão textual, sobre mecanismos coesivos, sobre repertórios coesivos, sobre operadores argumentativos, seja qual a forma você queira chamar isso, o importante é que tenha coesão no texto. Ele coloca 10 operadores argumentativos, eu já sublinhei em azul ali as palavras principais. Vamos fazer a leitura atenta aos operadores argumentativos, eu espero que vocês tenham isso muito claro a partir de agora, que vocês utilizem de uma forma mais robusta, de uma forma mais presente, de uma forma mais consistente nos textos de vocês, certo? Operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Em geral, vocês têm uma tese clara na introdução, uma opinião forte referente ao problema, certo? Com 2 argumentos em geral, cada um desses argumentos vão ser utilizados nos desenvolvimentos. Portanto, ao longo do texto, vocês vão somar argumentos para a mesma tese. Eu tenho uma tese, eu tenho argumentos, eu tenho a proposta de intervenção. Os argumentos estão subordinados à tese, portanto, os argumentos são somatórios. E as explicações são somatórias. Então, vocês vão acabar utilizando operadores somatórios no texto. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além disso. Um exemplo aqui bem claro é no fim da introdução, vocês podem apresentar os 2 argumentos de vocês, no fim da introdução, utilizando não só, mas também. Então, por exemplo, a tese é colocada e depois vocês colocam não só por esse motivo, como também por esse motivo. E os 2 motivos são os 2 argumentos, que depois serão desenvolvidos no tópico frasal. Segundo tipo de operador argumentativo, operadores que indicam o argumento mais forte, em uma escala a favor da mesma conclusão. Inclusive, até mesmo, nem mesmo. Terceira opção aqui, operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Lembram quando a gente fez a aula de estratégias introdutivas e eu coloquei diversas estratégias de alunos que tiraram 1000 pontos e eles colocam uma afirmação na estratégia introdutiva e depois eles fazem o quê? Uma contraposição. Léo, qual é a classe gramatical que faz a contraposição? Olha, vocês podem ver aqui que ele não fez uma divisão clássica de classes gramaticais, mas ele fez uma divisão de operadores argumentativos. O que importa é como vocês fazem essa contraposição, independentemente de qual classe utilizar e qual o nome vocês queiram chamar isso. 5, operadores que introduzem uma conclusão. Pessoal, lá na proposta de intervenção, às vezes eu peço para vocês colocarem um operador argumentativo para iniciar a conclusão. Eu gosto muito do por tudo isso, do com tudo isso e do portanto, são os que eu mais utilizo. Mas tem outros. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo. É claro, aqui não somente para iniciar um parágrafo, mas para dar seguimento dentro de um parágrafo. Inclusive para fechar, para fazer uma conclusão do parágrafo de desenvolvimento. Você lembra da estrutura básica que eu falei do parágrafo de desenvolvimento? Tem um tópico frasal, tem uma estratégia argumentativa, eu geralmente expando essa estratégia, fazendo um comentário, uma analogia, uma síntese, uma expansão, né? Depois eu posso ter até uma causa e consequência e eu faço um fechamento de parágrafo de desenvolvimento. Seja um fechamento crítico, seja um fechamento conclusivo. Um fechamento crítico ainda mencionando aquele problema que persiste, ou um fechamento também conclusivo falando que, olha, eu preciso fazer tal coisa para melhorar esse problema. Aqui tem um operador que introduz uma conclusão, eu posso fechar, portanto, Léo, eu posso fechar o meu parágrafo de desenvolvimento resumindo, fazendo um por conseguinte, fazendo um por isso, fazendo em decorrência? Pode. Operadores que introduzem uma justificativa, como eu já li na aula de hoje, já falei várias vezes para vocês, não basta dizer, vocês precisam explicar. A explicação é baseada em justificativa. Por quê? Portanto, pois, visto que, já que, para, fim de, é importantíssimo.
Não só no desenvolvimento, depois da estratégia argumentativa, que vocês utilizam para solidificar, para embasar o argumento de vocês, mas lá no fim da proposta de intervenção, vocês lembram? Quem vai fazer o quê, como e para quê? As 4 perguntas essenciais de uma boa proposta de intervenção. O para quê, a justificativa da proposta, de cada uma das propostas, podem ser 2 ou pode ser uma proposta, desde que uma proposta bem detalhada já basta para um museu, segundo o próprio manual da competência 5. Então, vocês precisam colocar no para que isso, por quê, né? Para que, a fim de. Há uma justificativa, há um objetivo, há um para aquela ação. Ainda, operadores que estabelecem relações de comparação entre elementos. Mais do que, menos do que, tão, quanto. Operadores que introduzem argumentos alternativos, ou, quer, seja. Operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. Operadores que funcionam numa escala orientada para afirmação da totalidade ou para negação da totalidade. Afirmação, um pouco, quase. Negação, pouco, apenas. Desses 10 operadores argumentativos, quais que eu acho que são mais importantes na redação do Enem? Certamente o operador 1. Por que o operador 1? Eu já falei a justificativa de sequenciar, né, de ter uma coesão sequencial do texto, somando ideias para uma mesma tese, os argumentos subordinados à tese. Os operadores de contraposição, principalmente quando vocês afirmam alguma coisa e depois vocês contrapõem. Os operadores que introduzem conclusão, com certeza, tanto no desenvolvimento como na conclusão. Os operadores de justificativa, com certeza. Vocês não bastam citar, vocês precisam dizer, justificar aquele período. E eu acho que esses 4 são os principais dessa lista. Operadores que somam, operadores que contrapõem, operadores que concluem e operadores que justificam. Se vocês dominarem esses 4 operadores dentro de um parágrafo, né, entre os parágrafos, intra e inter, dentro do parágrafo e dentre os parágrafos, vocês têm então um texto com uma coesão bastante interessante. Não, mas assim, eu quero saber algumas classes gramaticais. Eu gosto muito de gramática, é uma parte muito interessante na minha visão. Eu gostaria de ter, gostaria que você aproveitasse a aula para falar algumas classes gramaticais. Beleza. Conjunções coordenativas. Provavelmente vocês adoravam as aulas de gramática, né? Então, conjunções coordenativas, elas falam de orações independentes. São orações que não dependem em sentido, elas poderiam ser separadas sem a perda de sentido. Isso que significa orações independentes, né? Então, a gente vai trabalhar aqui as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas aditivas, né? Dessas orações. E, nem, também, bem como, não só, mas também. Adversativas, mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. Alternativa, ou, já, ora, quer, seja. Conclusiva, logo, pois, portanto, por isso, assim, por consequência, por conseguinte. Explicativa, que, por quê, por quanto, pois, isto é. E aqui eu já vou para as conjunções subordinativas adverbiais, que são usadas para orações dependentes. Só deixa eu voltar, sei que passei um pouquinho mais rápido aqui as condições coordenativas, mas, novamente, vocês não precisam dominar, eu preciso saber todas de cabeça, eu vou fazer umas tabelas e decorar todas, linha por linha, palavra por palavra. Pessoal, isso não é o mais importante. O mais importante é vocês entenderem aqueles operadores argumentativos e como eles serão utilizados ao longo das coesões, né, da coesão sequencial e da coesão referencial, para as duas. Independentemente se vocês sabem a gramática desses termos, tá? Vamos às condições subordinativas adverbiais. As causais, ou seja, eu tenho 2 orações que uma depende da outra, né? Você inicia, mas você precisa explicar, por exemplo, a causa dessa primeira oração. Por quê, que, por quanto, visto que, uma vez que, já que, pois que e como. As comparativas, como, assim como, tal, qual, tanto como. Condicionais das 2 orações. Se, caso, desde, salvo, se, desde que, exceto, se, contanto que. Então, primeira oração, né? Vírgula, se, caso, né?
Consecutivas, que, tanto que, tão que, tal que, tamanho de forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que. Concessivas, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que. Conformativas, conforme, segundo, como, consoante, né, segundo apareceu de novo aqui. Conjunções conformativas muito utilizadas quando, por exemplo, na estratégia argumentativa, quando se utiliza citação de obra ou autor. Não, como é que eu inicio a apresentação de uma estratégia argumentativa baseada em citação de obra ou autor? Conformativa. Você tem uma oração que a sua ideia depende de um outro autor. Então, conforme, segundo, como, consoante, vocês podem utilizar qualquer um desses. Eu tenho 2 autores para citar no meu texto, 2 obras ou 2 autores, e como é que eu posso iniciar de forma diferente? Bom, você pode colocar conforme num e segundo na outra, consoante num ou como na outra. Proporcionais, a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais. Integrantes, né? Que, se e como. Temporais, quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que apenas. E finais, para fechar, que, se e como. Assim como mencionei que ali nos operadores argumentativos a gente tem operadores mais importantes, aqui a gente também tem conjunções que tendem a ser mais utilizadas, né? Como eu já ia falar, preciso decorar? Eu acho que não, vocês precisam ter atenção aos períodos do texto. Quando eu menciono aqui um tópico frasal, ele é iniciado com uma conexão entre parágrafos ou uma palavra de localização temporal, em primeiro lugar, em segundo lugar. Quando depois da estratégia argumentativa, que eu acabei de mencionar, eu posso botar uma conformidade de um autor, segundo o autor, de acordo com o autor, consoante um autor. Depois eu tenho que expandir essa estratégia, que eu tenho que colocar um operador argumentativo de soma, um operador argumentativo de contextualização. Depois, se eu tiver causa, eu vou ter que colocar um operador argumentativo de causa, ou de consequência. Ou um operador argumentativo de conclusão de parágrafo. Então, é dessa forma que eu acho mais interessante trabalhar do que simplesmente ficar decorando tabelas de mecanismos coesivos, de repertório de coesivos. Então, como eu falei, coesivos por frase. Quais são os mais importantes, na minha opinião? Importante essa parte aqui também. Iniciação, como é que eu vou iniciar cada um dos períodos e cada um dos parágrafos? Precisam ter uma base. Como é que vocês vão adicionar ideias? Eu já mencionei alguns exemplos na aula de hoje, é óbvio. Como é que eu faço uma diversão? Como é que eu faço uma contraposição? Também já citei na aula de hoje. Como é que eu faço uma contextualização, um comentário, uma analogia, uma expansão? Como é que eu faço uma comprovação? Como é que eu faço a causa daquele problema? Como é que eu faço a consequência daquilo? E como é que eu faço retomada, seja qual forma eu queira fazer essa retomada de uma coesão sequencial referencial? Será que eu posso utilizar um nesse sentido, um nesse cenário, assim, portanto, por isso, logo, evidencia-se? Aqui eu já nem coloquei evidências como conectivo, mas um modalizador com partícula C, isso vai ser a próxima aula que a gente vai falar sobre modalização discursiva. Vocês precisam saber um mínimo de coesivos por frase. Aqui eu vou fechar a aula de hoje com alguns exemplos, né, com uma tabela de exemplos de recursos coesivos. Vamos lá, alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de recursos coesivos que podem ser utilizados independentemente de vocês encaixarem esses recursos coesivos numa classe gramatical, que é a forma que eu prefiro trabalhar. Prioridade e relevância, tempo, seja ele de frequência, de ordem, de sucessão, de anterioridade e posterioridade. Semelhança, comparação e conformidade. Condição e hipótese, adição, continuação, dúvida, certeza, ênfase, surpresa, imprevisto, ilustração, esclarecimento, propósito, intenção, finalidade, lugar, proximidade, distância, resumo, recapitulação e conclusão, causa e consequência, explicação, contraste, oposição, restrição, ressalva, concessão, alternativo, negação e afirmação. E modo ainda. Léo, são muitos exemplos. Vamos aos exemplos? Tá, vamos aos exemplos dos exemplos.
Essa tabela eu não vou fazer toda a leitura, óbvio, mas é só para vocês verem a quantidade de coesivos que podem ser utilizados. Tá? Eu achei numa apresentação na internet, achei muito feliz a divisão feita pela Ana Paula Rato, e coloquei aqui para vocês terem essa tabela, que vocês possam revisar aí ao longo do ano. Tá? Aqui é a primeira parte, que eu mencionei, né? Listei aqui no canto esquerdo da tela dos exemplos. Ó. Deixei na primeira imagem, e na segunda imagem os outros exemplos. Tá? Novamente, numa redação do Enem, eu vou ter alguns mais utilizados. Prioridade e relevância, por exemplo, na coesão interparágrafos, em primeiro lugar, primeiramente, principalmente, primordialmente, sobretudo. Tempo, eu vou acabar utilizando também. Tá? Semelhança, comparação, conformidade, também posso acabar utilizando. Lembrando que a gente tem, por exemplo, estratégia argumentativa baseada em comparação, seja com uma realidade local, seja com uma realidade estrangeira, de outro país, de outro cenário, então eu posso utilizar aqui também. Né? Condição e hipótese, pode ser utilizado também. Né? Inclusive, um dos Cs que eu mencionei lá como estratégias argumentativas, um dos Cs era essa condição. Né? Adição e continuação, como eu disse, importantíssimo na redação do Enem, uma vez que você está somando ideias para o mesmo argumento, para a mesma tese, na verdade. Dúvida. Aqui, nem tanto utilizado, tá? Dúvida. Mas pode ser também. Certeza e ênfase, aqui mais utilizado, né? Uma vez que você está corroborando, você está indo sempre ali ao encontro da sua ideia, né? Não de encontro, mas ao encontro. Vamos lá, surpresa e imprevisto, né? Nem tanto utilizado. Ilustração e esclarecimento aqui, sim, mais utilizado. Né? Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, o isto é, eu quero dizer, né? Nem tanto, mas o por exemplo, mais, né? Quando você exemplifica alguma situação. Tá? Evitar a oralidade é importante no texto, né? Então, isto é, quer dizer, diga o que você quer dizer, tá? Não precisa colocar isto é, quer dizer. Propósito, intenção e finalidade também bastante importante, não só no desenvolvimento, mas na conclusão. Lugar, proximidade, distância, aqui nem tanto utilizado. Resumo, recapitulação, conclusão, que pode ser utilizado como? Lá no primeiro período da conclusão, né? Para resumir e para concluir. Causa e consequência, explicação, aqui sim, bastante utilizado. Onde? Pessoal, importante aqui, ó, esse item. No desenvolvimento, né? O cerne, o principal parágrafo da redação, onde precisa estar bem solidificado, não só o argumento, mas a explicação do argumento, a justificativa do argumento, a explanação do argumento. Ainda vocês podem utilizar contraste, vocês podem utilizar a oposição, a restrição, a ressalva, a concessão, como uma ampliação de uma estratégia introdutiva, ou em outra parte do texto. Alternativa, nem tanto utilizada, tá? Negação, nem tanto utilizado. Afirmação, acho que é mais utilizado no texto, você está afirmando coisas, né? E modo, também nem tanto utilizado. Para fechar a aula, aqui está na cartilha do participante de 2009, na competência 4, e diz como garantir a coesão do texto. Vocês vão ver que faz muito sentido o que a gente discutiu na aula de hoje aqui, nessa primeira parte. Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis. Então, eu tenho aqui, ó, item 1, a estruturação dos parágrafos, item 2, a estruturação dos períodos, e ainda a referenciação. Estruturação dos parágrafos, um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, vocês lembram? Uma ideia por parágrafo. Repetindo, uma ideia por parágrafo. Um argumento central por parágrafo que deve ser desenvolvido. Os parágrafos podem ser divididos por comparação, por causa e consequência, por exemplificação, por detalhamento, ou entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Vocês precisam fazer a conexão interparágrafos. A estruturação dos períodos, pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos são normalmente estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa e consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. E referenciação, as referências à pessoa, as coisas, lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo.
Esse processo pode ser realizado mediante o uso de, atenção às classes gramaticais, se vocês preferirem, pronomes, advérbios, artigos ou de vocábulos de base lexical, estabelecendo as relações de sinonímia, antonímia, hiperomínia, hiponímia, hiperonímia, e de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas. Certo? Recomendações da banca, do INEP, do MEC, da cartilha do participante. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto, né? Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos ou de demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos. Então, se você já disse algo antes, você pode fazer uma referenciação dessa forma A, né, desse item A. O item B, substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões resumitivas. Novamente, aqui eu poderia fazer isso no comando do texto, no tema. Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomem o que já foi dito. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Utilize operadores argumentativos. Pessoal, essa cartilha é de 2019. O manual saiu em 2020. O manual explicita, deixa explícito, deixa de forma muito clara o que são operadores argumentativos. Agora vocês podem ter acesso. Eu já mencionei na aula de hoje quais são eles. Para relacionar, né, orações, frases e parágrafos. Então, utilizem os tais operadores argumentativos citados aqui. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendido. Resumindo, na elaboração da redação, você deve evitar sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação, ausência total de parágrafos na construção do texto, é óbvio, vocês precisam ter divisão de parágrafos, né, de preferência 2 desenvolvimentos, uma introdução, uma conclusão, o emprego de conectores, preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais que não estabeleçam relação lógica entre os dois textos do texto e prejudica a compreensão da mensagem. É claro, vocês vão utilizar os conectores de uma forma correta. Repetição, substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua. Pronome, advérbio, artigo, sinônimo. Então, essa repetição, substituição inadequada. Entendido? Entendido? Então, essa foi uma breve aula, foi um breve resumo sobre coesivos, sobre recursos coesivos, sobre operadores argumentativos, sobre mecanismos linguísticos, sobre mecanismos coesivos. Não importa a forma que você queira chamar a competência 4 da redação do Enem, mas é importante que, primeiro, vocês tenham o repertório desses coesivos, porque está dito na competência 4. O aluno articula bem as partes do texto, muito bem as partes do texto, de forma excelente as partes do texto, com pouco nenhuma inadequação e com um repertório diversificado de coesivos. Vocês precisam saber os coesivos básicos e vocês precisam ter um repertório diversificado, não sendo descontado nessa competência 4 os coesivos. Entendido?